Vou até aproveitar o gancho que foi colocado com o Jamil, porque hoje eu falei na minha coluna exatamente sobre essa questão, né, Jamil? Porque acabou, na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista aos colegas da CNN, ele havia elogiado as políticas migratórias de Donald Trump. Ele disse, né, textualmente, que ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele eu faria a mesma coisa. De certa forma, essas declarações foram dadas no dia 23, né? E no dia 25 aconteceu o caso ontem, né, dos brasileiros que sofreram agressões no voo entre os Estados Unidos e Manaus, né? Ou seja, envelheceu muito mal, a minha análise também é essa, né? Que envelheceu muito mal a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Esses relatos, né, essas de agressões físicas, de agressões verbais durante o voo, né, de repatriação, elas acabam contrastando, porque em tese um governante, né, que o presidente Donald Trump utilize isso, como o Jamil colocou, utilize uma política que, a meu ver, viola direitos humanos e viola preceitos básicos de civilização, né? Você ainda pode, não é entender, mas você fala assim, beleza, isso aqui está dentro de um processo dos Estados Unidos, ele está falando em nome dos Estados Unidos, está aplicando uma política, a meu ver, violenta e que viola direitos mais básicos, mas ele está fazendo isso em nome dos Estados Unidos. E o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, é até estranho, porque ele não é o presidente dos Estados Unidos, ele é ex-presidente do Brasil e se diz um patriota, né? Então, é uma situação complicada, porque o que a gente está falando, e repito, né, o que tanto o Jamil quanto a Andresa já falaram aqui, ninguém está falando que os Estados Unidos não têm direito de deportar, a gente pode criticar essa deportação, direito eles têm, né? A gente não está falando que não havia deportação antes, deportou, o governo Biden deportou muita gente. Ou não estamos falando que não houve uso de algemas, né? No meu texto eu não falo das questões das algemas, né? A questão é a agressão física, é a ameaça de morte, é a agressão psicológica, são maus tratos, né? Isso qualquer mandatário ou ex-mandatário do Brasil não deveria aceitar quando ocorre contra os seus nacionais. Afinal de contas, ele era o presidente do Brasil, ele não era o presidente dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, né, não é também a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro elogia as medidas migratórias do presidente Trump. Em 2019, ele já tinha elogiado, já tinha dito que muitos migrantes que vinham para os Estados Unidos, na verdade, concordava com o discurso do presidente Trump, que eles iam cometer crimes. Na verdade, não. A maior parte dos migrantes de qualquer nacionalidade do mundo que adentram os Estados Unidos estão procurando sua oportunidade, seu lugar ao sol, estão migrando por desalento ou por esperança. Né? Então, eles fazem e garantem a riqueza dos Estados Unidos também, geram renda, geram riquezas, fazem trabalhos que os americanos não querem fazer, que são trabalhos muitas vezes extenuantes, né? Que remuneram pouco, e eles fazem esse trabalho, estão lutando para conseguir conquistar seu lugar ao sol. Então, quando acontece uma situação como essa, né, na verdade esperado que mandatários de outros países saiam em defesa e protejam os seus cidadãos, né? E aí o que acontece é que aconteceu diferente neste caso. A gente fica se imaginando, né? Até coloquei no meu texto. Por que o presidente Bolsonaro fez isso, né? Será que era para, quando era presidente, era para talvez fazer um alinhamento automático com o presidente Trump, conquistar alguma vantagem para o Brasil, apesar de não ter conseguido, a gente viu que foi o aço e o etanol, por exemplo. Agora, talvez, manter uma proximidade para conseguir apoio dele para tornar-se elegível novamente, a gente não sabe exatamente a razão que poderia ter levado. De qualquer maneira, no final das contas, envelheceu mal essa fala, é uma fala que ficou especialmente, marcou e está sendo comentada bastante nas redes sociais, né? Mesmo por pessoas que não são seguidoras do presidente Lula ou apoiadores desse governo, exatamente por conta do estranhamento diante dos fatos, né? Eu esperava-se do presidente Bolsonaro que pelo menos criticasse a forma como os brasileiros foram tratados.